Sejam bem-vindos ao Pobre Filosofia, o podcast que desafia as narrativas dominantes. Hoje mergulharemos em um tema polêmico: a influência do comunismo na arte. Uma análise de Edson Pinto Coelho. Para muitos, a arte é sinônimo de beleza, emoção e transcendência. Mas o que acontece quando a ideologia se infiltra no processo criativo? Quando a revolução se torna o único objetivo? Para responder a essas perguntas, vamos explorar a tese de que o comunismo, ao se transformar em dogma cultural, desvirtuou a essência da arte, transformando-a em propaganda e ferramenta de divisão. A crítica central é que o comunismo teria transformado a arte em um mero instrumento de propaganda, afastando-a de sua função original de expressar emoções e buscar o belo. A busca pela técnica, pelo aprimoramento e pela elevação espiritual na arte foi substituída por uma valorização do popular e do acessível, diminuindo o esforço e a complexidade da criação artística. O artista deixou de buscar o belo em si para se tornar um militante, um operário da causa. Assim, o pincel e o cinzel, antes símbolos da liberdade criadora, converteram-se em panfletos. Outro ponto crucial é a acusação de que a arte comunista teria banalizado a técnica, promovido a degradação estética e substituído o sagrado pelo escárnio e o sublime pelo grotesco. A negação da metafísica, inerente ao ateísmo comunista, teria amputado a própria alma da arte, desprovida de transcendência e beleza intrínseca. O comunismo não é o belo em si, mas um simulacro, uma imitação que serve apenas aos propósitos da revolução. A crítica se estende à violência e à perseguição, com acusações de que o comunismo busca extinguir a influência da Igreja e reprimir aqueles que defendem valores conservadores. A arte, nesse contexto, torna-se uma arma na luta ideológica, utilizada para atacar e desmoralizar o inimigo. O comunismo é acusado de perseguir conservadores e cristãos, buscando extinguir a influência da Igreja na sociedade. No fundo, não só é acusado, como continua perseguindo cristãos até hoje. Leiam a Rerum Novarum. Em A Destruição de Obras de Arte pode ser vista como um ato de crítica e protesto contra o poder estabelecido e as ideologias dominantes. Em alguns casos, artistas e ativistas de esquerda podem ter destruído obras de arte que consideravam representativas de sistemas opressores ou de valores que eram contrários aos seus princípios. Após a Revolução Russa, houve uma rejeição de estilos artísticos como o suprematismo e o construtivismo, que eram característicos das vanguardas russas do início do século XX. Em vez disso, o realismo socialista foi consolidado como o estilo oficial, promovendo uma arte que servisse aos propósitos ideológicos do regime stalinista. O Partido Revolucionário, como vanguarda do proletariado, valoriza a arte como uma ferramenta na luta contra a ideologia burguesa e na afirmação das ideias dos explorados. No entanto, é importante distinguir entre a literatura partidária, que tem um conteúdo doutrinário específico, e a arte em geral,
que possui maior liberdade de expressão, a esquerda. Instrumentalizou a arte em diversas ocasiões, utilizando-a como ferramenta para promover suas ideologias e objetivos políticos. Essa instrumentalização pode ser vista tanto como uma forma de expressão e resistência, quanto como uma forma de propaganda e doutrinação. Alguns argumentam que a instrumentalização da arte pode levar à perda da liberdade de expressão e à criação de obras de arte, que são mais propaganda do que arte propriamente dita. Além disso, há quem critique a imposição de uma visão ideológica específica sobre a arte, limitando a diversidade de perspectivas e estilos. Vale lembrar que a Escola de Frankfurt tinha uma ligação com o marxismo, uma ideologia que influenciou o comunismo. O comunismo, em teoria, busca uma sociedade igualitária, sem classes sociais e com tudo dividido igualmente. O ethos negativo é usado para atacar a família, a religião, a pátria e outras instituições consideradas pilares da sociedade. Valores como a moralidade, a ética, a honestidade e o patriotismo são relativizados e questionados. Grupos minoritários são apresentados como vítimas oprimidas, enquanto a maioria é retratada como opressora. O que é bom é apresentado como mal, e o que é mal é apresentado como bom. Por exemplo, a defesa da liberdade individual é vista como egoísmo, enquanto a submissão ao coletivo é vista como virtude ao atacar os valores e instituições que unem as pessoas. O ethos negativo enfraquece a sociedade e a torna mais vulnerável a manipulações. Ao questionar todos os valores, o ethos negativo leva ao relativismo moral, onde não há certo ou errado e tudo é permitido. Ao apresentar a sociedade como opressora, o ethos negativo justifica a violência e a revolução como meios para alcançar a justiça social. A pior face do ethos negativo ainda estaria por vir: a desconstrução da masculinidade tradicional, vista como tóxica e opressora. A relativização da moralidade sexual, que leva à promiscuidade e à destruição da família. A crítica ao patriotismo, que é visto como chauvinismo e xenofobia. Eles acreditavam que a sociedade moderna, em vez de libertar o ser humano através da razão e da ciência, acabou transformando tudo em instrumentos de controle. A isso chamaram de razão instrumental, uma razão que serve ao poder e não à verdade. Adorno e Horkheimer escreveram sobre como o cinema, a música e a televisão padronizam gostos e comportamentos. A chamada indústria cultural não educa nem emancipa, apenas entretém e conforma. A cultura deixa de ser reflexão e vira produto. O filósofo Olavo de Carvalho, décadas depois, também falou de um ethos negativo, a tendência moderna de transformar a crítica em valor supremo, em vez da busca pela verdade. Tanto a Escola de Frankfurt quanto o Olavo, cada um a seu modo, enxergam o perigo de viver apenas criticando, sem reconstruir o sentido das coisas. Criticar é essencial, mas talvez o verdadeiro desafio esteja em saber o que preservar. No fundo, tanto a Escola de Frankfurt quanto o Olavo de Carvalho nos lembram
que a razão pode se voltar contra o próprio homem, cabe a nós recuperar o equilíbrio entre crítica e sentido. Corvo e o besouro rola-bosta. No campo árido viviam dois artistas, o corvo metódico e engenhoso e o besouro rola-bosta, guiado apenas pelo instinto. O corvo criava esculturas com pedaços de metal e ossos, media proporções, testava pesos, estudava a luz do sol para que cada sombra caísse no lugar certo. Dizia: a arte deve servir à razão. Construir, ensinar, deixar algo útil. O besouro, por sua vez, empurrava bolas de esterco, dizendo que nelas via o reflexo do mundo. Redondo, pesdo e inevitável. Moldava-as com devoção, mas quando o sol as secava ou a chuva as desmanchava, limitava-se a começar de novo. Um dia, o corvo apresentou ao vale uma ponte de arte, bela e funcional. Os animais puderam atravessar o rio, foi aplaudido. O besouro, no entanto, riu-se e disse: a tua arte serve os outros, mas não diz nada sobre ti. O corvo respondeu: e a tua fala só de ti, por isso não serve ninguém. Naquela noite, uma tempestade destruiu as bolas do besouro, mas a ponte do corvo permaneceu de pé. O besouro olhou-a imóvel e compreendeu que, embora a lama fosse sua musa, a permanência exige mais que emoção, exige forma, moral. O ethos negativo é o da criação que gira sobre si mesma, pura expressão sem propósito. O ethos pragmático é o da arte que transforma o mundo sem perder a alma. Entre o corvo e o besouro, o primeiro constrói, o segundo apenas recomeça.